Oi, gente, tudo bem? Mais uma sequência do seu programa de Sempre Personalidade, sábado. Obrigado a você pela companhia. Abraçar meu amigo Janes na audiência do programa. O Roberto na Folha 16 lá com o Zé Filho. Obrigado pela audiência de vocês aí, tá bom? Enfim, onde você estiver agora, zona rural, zona urbana, nos bairros aqui, aos arredores de Marabá, obrigado pela companhia. Mais uma sequência de bate-papo com o Flávio Marques. Acho que você deve estar amando a entrevista aí, falando sobre essa questão comportamental, reprogramação mental, enfim, questões psicológicas, né? Desenvolvimento empreendedor ou da área empreendedora de cada indivíduo, inteligência emocional, ele fala um pouquinho disso aqui. Mas eu vou falar um pouco daquilo que ele é formado. São tantos nomes aqui que é até difícil de falar. Mas ele é formado em análise comportamental, ele é formado em Profissional and Self-Coaching, ele é Leader Coaching pelo IBC, formado em Hipnose Clínica, né? Ele é formado em Meditação pela Oeno Academy, na Índia, inclusive já tem foto, né? Já tem foto. Ele é formado em Liderança Íntegra pelo Instituto A Dream of the World e é formado em Empreendedorismo e Desenvolvimento Socioeconômico pela Flowmakers. Socioemocional, pela Flowmakers. Formado em empreendedorismo em Empretec Sebrae, olha que legal. Formado pela metodologia Pense Grande, Fundação Telefônica Impact Hub. Formado em Design Thinking, legal, pela Companhia Makers. Formado em Gestão de Recursos Humanos, IMB Morumbi. Rapaz do céu, o que é isso? Agora é o seguinte, a gente estava falando de inglês aqui, a dificuldade que a gente tem às vezes de falar algumas palavras em inglês. E eu perguntei a ele, você disse que só estudou em escola pública, mas você fala inglês até muito bem. Você estudou inglês e como? Diga pra gente. A gente arrisca no inglês um pouquinho. Na verdade, como eu estava dizendo para você, eu sempre estudei em escola pública. E quando eu tive a oportunidade de, ainda no colegial, ir para os Estados Unidos, participar de um campeonato brasileiro de robótica, eu acho que você vai também falar sobre isso. Eu me senti um mudo lá, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu preciso aprender um pouco de inglês. Só que eu não tinha dinheiro e meus pais, sendo meu pai militar e minha mãe dona de casa, eu não tinha condição também de bancar esse meu curso. Foi então que eu pensei, ou eu me conformava com a minha situação, ou eu, de alguma forma, buscaria um jeito para poder fazer esse curso. Entendi. Foi então que eu procurei uma escola da minha cidade, na época, e eu pedi uma bolsa para o dono da escola. E ele falou para mim, Flávio, infelizmente eu não posso te dar essa bolsa porque eu estou iniciando aqui no município ainda. E foi nesse momento que eu tive uma sacada, eu falei, bem, olhei para ele e perguntei, se eu por acaso te arrumar alunos para a sua escola, você me dá a bolsa? Ele falou, tudo bem, não acreditando muito naquela época, eu acho que era muito novo, adolescente. Só que depois de 2 semanas, eu entreguei para ele mais de uma sala de alunos. E ele ficou abismado, ele olhou e falou assim, mas como? E ele falou, eu perguntei, você vai me dar a bolsa? Ele falou, não vou te dar a bolsa, mas eu vou te dar também os livros. Caraca, então compensou muito para ele. Sim, e assim... História, parabéns. Eu acredito que a gente não pode desistir de alguma coisa que a gente sonha devido às nossas limitações. Ou alguém ter falado que você não é capaz. Exato. Né? Às vezes até alguém da família fala isso, você não é capaz, você não vai chegar. Sim. Né? Você tem que tirar isso definitivamente da sua vida. E com certeza. Se está vivo, respirando, você não é aleijado. Né? E às vezes até quem é deficiente consegue chegar em patamares até mais do que nós que somos, às vezes, né, que temos uma mobilidade normal. Sim. Por isso que não temos de ter crenças limitantes. A gente tem que realmente pensar nos desafios aí. As pessoas colocam muito como fator limitante a situação financeira. Mas na minha opinião, às vezes, na maioria das vezes, o dinheiro é um fator que traz problema, não solução. Entendi. A gente tem que enxergar que o mundo é uma caixa de ferramentas. Se a gente souber acessar os recursos que a gente precisa, o mundo disponibiliza. Dinheiro não é a única forma da gente conquistar aquilo que a gente quer. Vamos colocar as fotos do Flávio rapidinho na tela aí, tem algumas fotos do Flávio aí, ele viajando. Essa primeira foto que você vai ver agora é interessante. Que foto bonita, né, Flávio? Diga pra gente que lugar que é esse aí. Esse daí fica na Índia,
o lugar chamado O&O Academy, que é uma instituição que eu passei... Essa aqui é a O&O Academy. O&O Academy. É um templo, inclusive esse é atrás de mim, onde gente do mundo inteiro vai para poder meditar, aprender sobre meditação, sobre autoconhecimento. Eu tive a oportunidade de estudar com grandes monges lá da Índia, nesse local belíssimo aí. Muito bom. Acho que temos mais fotos aí. Vai passar. Muito legal, parabéns mesmo aí pela tua história. E aí, essa em alguma escola de Marabá ou não? Na verdade, essa daí foi nesse mês passado agora, que eu fui para Minas Gerais fazer a formação de uma das turmas do nosso projeto Jornada Atom. Entendi. E então esses daí foram alguns jovens que passaram por essa jornada com a gente. Legal, muito bom, parabéns aí. Olha só. Essa daí foi Marabá, Marabá mesmo. Foi, na verdade, os jovens que participaram do processo seletivo com a gente para poder concorrer a uma bolsa de estudos que nós oferecemos nesse curso. Legal, muito show, parabéns mesmo pelo teu trabalho, é impressionante. E o quão vale, né? Eu falava aqui pro Flávio, a gente falava dessa inversão, né? Essa inversão que acontece na escola pública para a faculdade, né, ou para a universidade. O indivíduo que estuda numa escola particular, né, quando está ali até o ensino médio, no final do ensino médio, quando termina, ele acessa facilmente, pela gama de conhecimento que ele recebeu, ele acessa facilmente a universidade pública. Mas o sujeito que estudou numa escola pública, dificilmente ele vai conseguir acessar uma universidade federal ou estadual. Às vezes ele tem que se sacrificar, né, em um trabalho para tentar pagar um curso em uma faculdade privada. Então, há uma inversão, deveria sair do público e ir para a pública, né? Exatamente. E quem está no particular ir para particular, mas não, a coisa muda aí. Exatamente, acho que a gente precisa, a população em si precisa começar a olhar, os nossos governos precisam olhar com um pouquinho mais de carinho para essa nossa realidade. Justamente também por ter vindo de escola pública, eu tive essa mesma dificuldade. Eu posso falar que eu saí como analfabeto funcional da minha escola. Certo. Eu não sabia ler direito, tive que aprender com a vida mesmo. E então, assim, muitos dos jovens, dos amigos que estudaram comigo, muitos acabaram não acessando a faculdade devido à falta de oportunidade. Diferente de hoje, que a gente tem um pouco mais de oportunidade, mas ainda existe essa inversão dos alunos de particulares estão indo para escolas públicas e alunos de escolas públicas estão indo para a escola particular. E a gente precisa começar a mudar isso. Você chega hoje numa sala, né, com alunos de uma escola pública numa região, numa área periférica, por exemplo, onde muitas vezes o nível econômico ele é bem mais baixo, né, do que áreas mais desenvolvidas. O que você tenta colocar na cabeça desse jovem, imagine que ele tem ali 15 anos, 16, 17 anos, está no início de um descobrimento da vida, daquilo que ele precisa fazer, o que você tenta passar para ele? Bem, uma coisa que eu falei para você anteriormente mais prático, assim, é que eu utilizei parte da minha vida como um laboratório e eu aprendi muito do que eu não fazer ao longo da minha jornada. Entendi. E toda essa experiência que eu adquiri ao longo desse processo, eu procuro nas palestras de sensibilização desses jovens, eu procuro mostrar um pouquinho das coisas que eu fiz, das coisas que eu falhei, das coisas que eu acertei, porque eu sempre explico para eles que eu saí daquele lugar que um dia aquele jovem estava. Entendi. Então, eu não sou diferente de nenhum deles. Então, se eu conseguir, Legal. Eles conseguem também. Olha Só que falta o quê? Boa vontade e não acreditar muito naquilo que os outros falam para ele, que eu acho que é um grande agravante que a gente tem hoje, né? As pessoas falarem para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Eu acho que o ser humano não tem limite para o sonho. Se ele quiser, ele consegue. Você acha que o jovem que ele tem um patamar financeiro não privilegiado, né? Ou seja, um cara que não tem um acesso fácil ao ensino. Você acha que muitas vezes ele perde tempo numa faculdade, às vezes paga? Federal talvez não sei também, mas o cara tem que lutar, tem que trabalhar para pagar a mensalidade e às vezes não é aquilo que ele queria. Você acha que ele, descobrindo essa vocação antes, ele tem um melhor aproveitamento aí, de tempo de vida até, profissional?
Existem alguns dados do... Não estou dizendo que a faculdade é ruim, viu? Não, isso eu entendo. Quero só fazer uma análise aí. O que acontece? Existem alguns dados que aproximadamente mais de 50% dos jovens dos jovens que ingressam na faculdade, mais de 50% acabam abandonando a faculdade ou trocando de faculdade. Eu não vou dar o número exato, porque eu não estou me recordando. Mas o que acontece? A maioria dos jovens acaba entrando na faculdade não é porque ele realmente sabe aquilo que ele quer. Ele entra na faculdade com a esperança de, naquele curso que ele está fazendo, se identificar com aquilo. Entendi. E nesse processo, eu vejo que muitos alunos se decepcionam. Acho que vai ganhar dinheiro. Achando que vai ganhar dinheiro. Falar, eu vou entrar nessa profissão, vou ficar rico. E eu acredito, sempre aprendi isso desde pequeno com os meus pais, que dinheiro é consequência do seu trabalho bem feito. Entendi. Então, você pode... Não necessariamente o sucesso estará atrelado à faculdade, mas você tendo uma faculdade, é claro que as suas chances de você ter sucesso na sua vida, sucesso financeiro, porque sucesso pode significar de uma série de formas. Com certeza. Então, sucesso financeiro com a faculdade também, isso ajuda, influencia. Mas o jovem, para entrar numa faculdade, eu acredito que ele precisa ter muito claro dentro de si o motivo que ele vai entrar lá e como ele vai utilizar daquele conhecimento que ele está aprendendo na vida dele, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Interessante, você falou uma coisa, a gente estava aqui em off, você falou algo que eu achei muito interessante, ver se eu consigo me recordar. Você disse que às vezes o cara escolhe um curso, eu vou fazer engenharia, porque dá dinheiro. Medicina não vou nem dizer que é muito difícil, mas vou fazer engenharia, alguma área aí da engenharia, né? Alguma especificidade. Mas depois, quando ele entra na empresa, ele acaba saindo, não sendo demitido por uma questão comportamental. Você falou isso. Como é que você analisa aí? Porque às vezes o cara, ele é formado naquela área, mas ele não é feliz na área. Você olha para ele, né, de tudo que ele faz, ele parece que não dá o seu melhor e acaba saindo. Sim. Uma coisa que a inovação trabalha... Uma coisa que a inovação trabalha são as habilidades que o mercado exige do profissional do século XXI, como comunicação, resiliência, trabalho em equipe. Todas essas competências em que eu estou falando, infelizmente você não aprende numa escola. Você precisa procurar instituições especializadas nisso. E a maioria das empresas, quando elas vão contratar, ela primeiro quer saber se você é formado em alguma coisa e saber os cursos que você tem na área em que ela interessa. Porém, ela não se preocupa muito se você fez algum curso comportamental, se você se preparou emocionalmente. Eu entendi. Tem cara que é formar um PhD, mas quando chega no relacionamento, ele não fica na empresa. Exatamente. Então, a maioria das empresas contratam devido à competência técnica e demitem devido à competência comportamental. Exatamente. Então, a gente precisa virar a chave desse mercado atualmente para começar a olhar dessa outra forma, inversa, né? Primeiro para o ser humano, depois para o profissional. Legal. Flávio, vocês aí a tua escola trabalha com escolas públicas, com escolas particulares também? Legal. Né? Todas as duas? Então, a nossa empresa, atualmente, nós estamos fazendo um projeto a nível Brasil, junto a escolas públicas. Sim. E em parceria com a Atom Energia. Mas a gente também trabalha com escolas particulares, trabalhamos com faculdades. Isso vai depender principalmente da necessidade que as escolas trazem também, que a gente consegue criar conteúdos especializados para cada instituição, porque a gente acredita que nenhum lugar é igual ao outro. Então, a gente precisa entender primeiro o contexto, a realidade de cada instituição, para a gente criar uma experiência diferente. Social, cultural. Exatamente. A gente precisa entender para a gente se adaptar ao processo. A gente não quer... Nossa empresa não é uma instituição engessada. Entendi. Nós nos adaptamos. Legal. Bom, e para quem quer encontrar vocês agora, pode ligar ou pode procurar em alguma rede social? Você tem um site? Claro. Aí? Conta pra gente. O nosso site é www.inovacão.com. E nós também estamos no Instagram, quem quiser entrar em contato, é inovacão com Y no Instagram. Certo, legal. E o telefone, se precisar, é 012 98893 3879. Legal. Só pra gente fechar aqui, você foi campeão de robótica, sim, campeão mundial brasileiro? Fui campeão brasileiro com o meu time. Campeão brasileiro, sim, com o seu time. Exato. Isso foi lá em Orlando? Foi onde? Na verdade,
Foi uma curiosidade que você puxou muito legal, porque muito do que eu faço hoje foi devido a um projeto que eu participei ainda no colegial, que era uma escola pública, onde uma empresa, uma multinacional, deu a oportunidade de levar um projeto de robótica para alunos de escola pública, o qual essa escola me incluía também. Legal, cara. E quando a gente começou, ninguém sabia de nada, a gente teve que aprender tudo na raça. E muita gente não acreditava naquilo que... Na possibilidade da gente, de alguma forma, levar algum título nesse campeonato. Mas, contra todas as expectativas, nós fomos a primeira escola pública do Brasil a receber o prêmio como melhor time iniciante, como melhor time a gente chama de Rookie All Stars, que era o melhor time iniciante, e como melhor mentor esse time ganhou. E nós tivemos a oportunidade nós ganhamos o passaporte para concorrer o Mundial em Atlanta, nos Estados Unidos. Atlanta, na verdade. Exatamente. Então, foi uma experiência que, de alguma forma, isso que foi o start, que mudou minha visão de mundo e que me deu a vontade de falar, outros jovens precisam ver o mundo como eu tive a oportunidade de ver. Então, esse foi um dos principais motivos que eu tenho a minha empresa hoje. E você é o mundo que eles precisam ter aí, com toda essa gama de conhecimento que você tem. Obrigado pela presença aqui. Eu também tive um contato rápido com o Flávio, né? Eu falei, Flávio, eu vou fazer de conta aqui que eu sou alguém do povo aí que está assistindo que vai te conhecer também. Então, assim como você conheceu o Flávio, eu também conheci nesse momento aqui da entrevista. Obrigado pela presença, continue com o teu trabalho aí, que é excepcional. Na área de empreendedor também, eu já vejo que essa é a tendência mundial do mundo, né? E que nós da região norte aqui possamos viver tudo isso que você tem para ensinar e que os educadores, tanto das faculdades, escolas públicas, particulares, despertem para essa visão que o Flávio tem aqui. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço a todos os telespectadores e vamos continuar na luta, né? Muito bem, conversei com Flávio Marques, da Inovação Escola de Habilidades para a Vida. Obrigado, Flávio. A gente encerra por aqui o nosso programa Personalidades. Na segunda, meio-dia, tem Hora News para você aqui na sua TV Kairos, campeã de audiência em Marabá e toda a região. Grande abraço e até lá.